Quem acompanha o repórter Rodrigo Oliveira. Já está postos o Roger com a camiseta preta do Inter, distintivo do Inter. Vamos ouvir a primeira pergunta. Tudo bem, aqui à tua direita. Boa noite. Bom, já são agora 15 jogos desde que o Inter começou essa temporada sem perder. Já se aproximando muito dos 16 que tu teve logo na arrancada. Daquele Inter para esse Inter de agora, o que o Inter tem de melhor, de melhorias na tua visão? E, bom, uma sequência difícil, o Inter já é líder do Campeonato Brasileiro. Dá para o torcedor acreditar no título do campeonato? O que tem do ano passado de similar a essa sequência é o bom momento coletivo que a gente vive, né? Trocando peças, por vezes alterando característica de determinado setor. A gente consegue manter um bom equilíbrio coletivo, né, em função da motivação dos jogadores em fazer o que é preciso em diferentes momentos da partida contra adversários que lhe impõem dificuldades diferentes. Essa janela aí de 60 dias, 2 jogos, tem nos dado aí pouco tempo para montar a estratégia de jogo, mas com 10 meses de trabalho, né, com todas as ferramentas que os jogadores adquiriram, muito em função das adversidades do ano passado, nos dá a condição de enxergar melhor o que precisa ser feito dentro de campo e os jogadores, pela gestão do campo, poder tomar as melhores decisões. Então, acho que esse para mim, a questão, o tempo de trabalho, né, que permite que se torne mais sólidas as ideias, e aqueles que vão chegando com maior facilidade de assimilar o que já está posto. Quero uma avaliação tua sobre a atuação do Inter hoje e essa vitória dentro de casa na primeira rodada, em casa no Campeonato Brasileiro, na segunda da competição, num dia que também é especial para o torcedor pelo aniversário do estádio, né? Contra um outro grande adversário nessa sequência que o Inter está tendo. A gente sabia da importância do jogo, a necessidade da vitória, né? Da primeira vitória no campeonato, diante do adversário, com um jogo particular, um time muito ofensivo, né, que a gente sabe que com a qualidade do jogador de frente a gente ia estar muito atento, né? O Gabigol com buscas de profundidade, Dudu com a sua individualidade, um meio campo muito técnico com o Matheus, jogadores de passagem de beirada, o Wanderson, que a gente conhece muito bem, né? Então eu acho que era um jogo, a gente fez um jogo seguro defensivamente. A expulsão, claro que com um jogador a menos tu tem mais campo para jogar. Penso que foi uma expulsão justa, né? Era uma chance clara que o Wesley ia ter. A gente sabia que ia precisar explorar as beiradas do campo, né? Os elos frágeis, né? Em função até da ofensividade do adversário, mas não dar os contra-ataques, né? Para o Cruzeiro que por vezes deixava 2 ou 3 jogadores à frente da linha da bola para puxar esses contra-ataques em velocidade, ter um bom pós-perda. Eu acho que a gente teve paciência, diferente do jogo contra o Bahia, né, que a gente teve muitos erros não forçados e tomadas de decisões em momentos cruciais da partida que poderiam ter sido diferentes. A tônica para esse jogo foi que a gente pudesse cuidar melhor da bola na nossa retomada. A escalação também passou por isso, né, a mudança e a oportunidade do Enner, que é um jogador mais de profundidade, e a combinação daí com a entrada do Carboneiro, que é um jogador que tem uma boa retenção de bola, a gente tem a condição de cuidar um pouquinho mais da bola, para que não virasse um jogo de transição, como alguns momentos virou no jogo contra o Botafogo. Então essa foi a ideia central, a estratégia do jogo. E claro, as oportunidades que criamos, né, foram dentro da estrutura que a gente já tem, né, bem sólida. Roger, você disse agora que um dos motivos, ou o motivo da escolha do Enner foi por preferir hoje um jogo de profundidade. Hoje, você tem um centroavante titular? Existe uma disputa aberta entre Rafael Borré ou Enner Valencia? Ou você mudar jogo a jogo dependendo da característica, se quiser jogo apoiado ou profundidade? Qual o teu critério para definir o centroavante do Inter em cada partida? Não, o que eu disse foi que a escolha do Carboneiro foi para que houvesse a combinação melhor pela entrada do Enner como titular. O Enner está recebendo a oportunidade porque
procurou em campo e achou, né? Hoje o Enner, né, se transformou no titular para esse momento, né? Mas com mais 17 jogos vai haver uma alternância natural, né? Porque eu vou ter que contar com os jogadores nas melhores condições, né, de menos desgastados, né? Hoje a gente, depois do resultado já praticamente decidido, tu começa a fazer algumas gestões, né, do tempo dos jogadores em campo para promover algumas estreias, como foi o caso do Diego, do Oscar, né? E daí, como o Enner tem por característica mais a profundidade, houve a necessidade de eu optar pela entrada do Carboneiro, né, que tem menos profundidade que o Vitinho, embora também tenha, mas tem um jogo, né, de uma retenção de bola melhor, para que a gente cuidasse melhor da bola, né, tivesse mais posse nos momentos decisivos, assim, né, que, como eu disse, no Bahia a gente errou, teve erros não forçados, assim, que deu ao adversário a possibilidade de nos contra-atacar, né. Então, mas os 11 escolhidos para esse jogo foram esses, eles devem voltar a acontecer, né, mas a gestão do campo, né, em função das estratégias do adversário, da sequência que é dura, né, vai haver não gosto de usar a palavra revezamento nem rodízio, mas vai haver uma alternância, né, dos 11 titulares. Roger, essa questão, até pegando o gancho dessa tua fala sobre o meio de campo, porque a gente sabe que é chover no molhado falar de Alan Patrick, né? A qualidade que ele tem, é só que na seleção brasileira que não enxergam isso. Mas você tem um jogador que estreou hoje e que me apresenta uma qualidade também muito apurada, que é o Oscar. Aí eu te pergunto, daqui a pouco mudando o esquema de jogo, Oscar e Alan Patrick podem jogar juntos? Não, nós temos 11 meses de um esquema de jogo, o esquema não vai mudar. A minha estrutura ela está bem treinada, né? O que pode mudar é a gente mudar dentro do sistema de jogo a característica das peças. O Oscar joga, né, na entrevista de chegada, o Oscar joga e tem uma boa preferência de estar como um 8, né, subindo para a pressão, na posição onde joga o Bruno, joga o Thiago, onde tem o Diego também. Dependendo do jogo, né, da necessidade que a gente tenha, né, pode haver, ao invés de a gente, como muitas vezes eu faço, quando a gente precisa colocar volume, né, trazer o Alan para 8 e colocar 2 atacantes, pode ser que, né, surja oportunidade, ou mesmo num das meias também, né, ele também faz. Eu acho que é perfeitamente possível, tudo vai depender do que a gente quer. Certamente um time com 2 jogadores com essa característica, eu vou cuidar muito bem da bola, né? Resta saber se a gente vai ter outras variáveis que são importantes também para chegar no gol adversário. Boa noite. Você falou agora das mudanças, né, do Valência e do Carboneiro. Uma dúvida, a entrada do Carboneiro, ela está diretamente atrelada à entrada do Enner, e isso pode ser uma tendência de você utilizar essas duplas, o Vitinho e o Carboneiro com o Enner, ou vai depender de cada jogo? Também sobre o jogo de quinta-feira contra o Atlético Nacional, o Enner está à frente do Borré para esse jogo, ou você ainda vai analisar dependendo do que o adversário apresentar? O Enner conquistou o direito de ser titular em campo, né? Para esse momento ele é o titular, né? E hoje o Borré se mostrou, né, também se capacitando de novo para retomar essa condição de titularidade que foi dele até bem pouco tempo. Por vezes a gente precisa, né, dar uma recuada, o jogador entrar de tanque cheio com os adversários mais desgastados em campo, com mais espaço, né? Isso tudo pode interferir também na retomada da confiança, né? Ficamos muito felizes que o Borré entrou, se dedicou como sempre e hoje conseguiu o seu gol, né? Não está atrelado uma coisa a outra, né? Se a gente parar e pensar, a gente tinha o Bruno na lateral direita, né? A gente trocou pelo Aguirre em função do Leão. O Bruno tem uma diferença, né, considerável no que diz respeito à retenção de bola,
né, da diferença do Aguirre, a própria mudança do Thiago com o Bruno, jogadores também são jogadores de diferentes características. Isso foi me dando, o time foi ficando mais contundente, né, e com menos retenção de bola. Então a gestão era justamente fazer esse equilíbrio, né, e não perder nem tanto a profundidade que o Enner ia nos dar, nem tampouco a retenção de bola que o Borré nos dá quando ele está naquela função, né? E o que eu falei para o Enner na entrada dele, disse, o ano passado, quando eu resolvi dar troca pelo Borré, eu disse, Enner, até esse momento eu tentei adaptar o time à tua característica e não funcionou, né? Agora eu vou adaptar a posição, a característica do time, né? Só que hoje o time está muito mais sólido e consistente para absorver a característica do Enner, né? Desde que haja um pouco de equilíbrio, né? Que a gente venha também, que o Enner venha esforçando para fazer um jogo às vezes apoiado, né? Mesmo que não seja a sua principal característica, né? Que possa contribuir, né, com o nosso jogo ofensivo na marcação alta, né? Que é uma característica do time, né? Isso tudo faz como que eles credenciassem novamente e, obviamente, seus gols, né? Que o centroavante tem que viver de gols, né? Mas, terminando respondendo a pergunta, não está ligado diretamente, né? Mas, né, foi importante para o jogo de hoje. Roger, boa noite. Parabéns pela vitória. Boa noite. Duas questões, né? A primeira envolvendo a situação de opções que você está ganhando, né? Você estreou 2 jogadores hoje, o Romero e o próprio Diego Rosa, e tem jogadores por voltar, né? Hoje você recebeu o Cleiton Sampaio, esteve no banco, o Tabata e o Gabriel Carvalho estavam em transição com ele. Você conta com esses 2 jogadores para o final da semana, contra o Atlético ou até mesmo contra o Fortaleza? E queria te ouvir também sobre a entrada do Rogel na zaga, né? Na saída do Juninho, trocando o Vitão de lado e não optando pelo Kaique. Queria te ouvir sobre essa escolha também. Com relação ao Rogel, é a hierarquia e a gestão das posições. Apenas isso. Na escolha pelo Rogel, né? Ele tem entrado bem, o Kaique também tem trabalhado bem. E está buscando a sua oportunidade. Vai ter oportunidade para todo mundo jogar, né? Hoje nós fizemos 2 estreias e elas foram bem, né? Principalmente pelo entrosamento mesmo com os lados trocados, né? Rogel e Vitão jogaram muito o ano passado. Era importante preservar para esse momento, né, o entrosamento. O que era? Eu já está no final, né? Eu acho que o Gabriel sensivelmente à frente do Tabata, mas essa semana eu acho que eles já estarão liberados, né, para se tornarem opção, pelo menos para o banco de reserva. Roger, tu dizia há pouco que o time está mais sólido, né? E os números comprovam. O Inter tem quase 78% de aproveitamento no ano. É o melhor aproveitamento do Brasil, um time invicto. Mas, em cima de tudo isso, tu acha que hoje foi a melhor partida do Inter do Roger Machado? A gente tem que... Ela foi uma ótima partida, né? Mas claro que tu estar em campo com um jogador a menos 70% do jogo, ela acaba sendo... eu acho que a gente tem que tirar essa partida da amostra, né? Para definir. Foi um grande jogo, mas em circunstâncias que elas não acontecem, né? Com frequência, que é o adversário ter a inferioridade numérica, né? No campo, né? Mas o que eu falei para os atletas, independente do adversário estar com um jogador a menos, a gente fez o que tinha que fazer, né? Rodou a bola, encontrou os espaços, teve paciência, jogou dentro da estrutura, deu poucas oportunidades do adversário, né, nos machucar. Foi um grande jogo, mas tem que contextualizar o fato de ter sido jogado com um jogador a mais grande parte do jogo. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória. Eu queria que tu avaliasse as 2 estreias de hoje, tá? O Oscar Romero, que chega com a responsabilidade de substituir o Alan Patrick, e o Diego Rosa, que se torna mais uma opção no meio-campo para ti. Como foram essas estreias, ao teu ver? Eu acho que foram boas, né? Cada um dentro da sua função e característica, né? O Romero, acho que deu 2 ou 3 pifadas ali para gol. Acho que o gol do Borré, acho que foi um passe do Oscar. Ele tem uma característica de gostar de jogar de frente, de ver a linha defensiva se posicionando e os seus colegas atacando a profundidade.
e tenha um bom passe, tenha um bom controle, né, de jogo, vai nos dar a condição dessa alternância com o Alain, uma característica parecida, né, que nós não tínhamos, né, quando da ausência do Alain, quem fazia por dentro era o Gabriel, o Tabata, né, que tem características diferentes, né. Com o Oscar a gente mantém a mesma característica do cuidado com a bola, né, da articulação do time, de dar os tempos certos para que a gente, por vezes, consiga colocar mais gente numa zona em que a gente vai querer progredir, e o passe semifinal, né? E tem um bom arremate de entrada de área, né, guardado as devidas proporções, né, e características, nós temos um jogo bastante semelhante. Roger, aqui tudo bem? Tem um jogo que tu gosta muito, que tu sempre cita esse jogo como uma retomada talvez do Inter, e que hoje se repetiu às avessas. É verdade. Inter e Cruzeiro lá no Mineirão, o Inter teve um jogador expulso aos 20 minutos e lá o Cruzeiro não conseguiu fazer o que hoje o Inter conseguiu fazer, de aproveitar essa superioridade e não vacilar, não fazer com que se desperdiçasse a chance dessa vitória. Por que o teu time está tendo esse mérito? Por que o teu time, quando tem um jogador a menos, consegue segurar, e quando tem um jogador a mais, não vacila e mata o adversário? É a maturidade da estrutura com bastante solidez. É a experiência, né, coletiva, né, e somada ao desejo, né, de não permitir que determinadas oportunidades sejam desperdiçadas. Talvez 8 meses atrás, com um jogador a menos, com um jogador a mais em campo, né, ainda na montagem da estrutura, né, o jogador tem uma tendência de, se cada um do campo acreditar que possa dar 10% a menos, né, justamente porque tu tem um jogador a mais, essa vantagem ela se desfaz, né, não vai fazer diferença nenhuma. Então a conscientização, né, da importância de não desperdiçar esses momentos e conquistar os pontos, a estrutura montada para que tu não dê oportunidade ao adversário, né, e que tu vá lá e faça o serviço que precisa ser feito dentro de casa, independente de quantos jogadores tem, o maior respeito que tu pode ter para o adversário que está inferiorizado é vencer a partida, né, sem menosprezá-lo. Conseguir e respeitá-lo é justamente entender que mesmo com o inferiorizado ele pode, né, por virtude das suas características e qualidades de jogadores, né, nos complicar um jogo com um jogador a menos. Então acho que esse é um trabalho de muita conscientização, né, que claro que quase um ano de trabalho à frente fica mais claro. Aqui, Roger, boa noite. A gente está acostumado a ver equipes que, além da vantagem numérica, mas no placar, que voltam da segunda etapa com uma postura mais morna de toque de bola, e a gente observou aqui um retorno no segundo tempo, assim como terminou a primeira etapa, com uma intensidade alta, com a corda bem esticada. Eu queria saber se surgiu de você alguma orientação para, de repente, aumentar a questão do Campeonato Brasileiro, é muito importante o saldo de gols, e aproveitar para esticar ainda mais essa questão. Teve alguma orientação sua? Eu não falo em saldo de gols, mas eu falo de continuar respeitando o adversário, e como eu respondi anteriormente, o maior respeito que tu tem para o adversário é buscar o gol. Não é dano de letra, não é dano de chapéu, não é por vezes entrando na emoção do torcedor que está na arquibancada, né, que quer ver uma jogada mais plástica, é fazendo gol quando as oportunidades aparecerem. Isso foi frisado sempre. E quando começou a cair fisicamente ali, né, para metade do primeiro tempo, fazer as trocas para voltar a colocar energia nova em campo, né, que isso fez a curva de novamente subir e a gente ter a manutenção do placar. Né? Não, o saldo é importante, mas não no sentido, né, de você falar nessa questão, de falar sim de perseguir a vitória, né, e continuar criando oportunidades para manter o adversário entendendo que não vai dar para recuperar o terreno no segundo tempo. Virando a chave para a Libertadores, uma pergunta bem particular, bem pessoal. Quando você passou a primeira prateleira dos treinadores brasileiros, começou a comandar times que estavam disputando Libertadores, se passou pela tua cabeça de ser um profissional que conquistou um título como jogador e está indo atrás de um título como treinador, são poucos?
E o que representa isso para ti se lá na frente chegar a esse feito? Não, obviamente, né, Checha, que a gente, como desportista, depois que acaba o campo e a decisão de virar treinador, a gente, né, eu tinha na minha cabeça, né, que eu gostaria de treinar os clubes que eu joguei. Né, e também ter as mesmas conquistas que eu tive como atleta. Né, colocar isso no horizonte faz com que tu comece a perseguir, né, e subir de nível para essa prateleira onde tu vai disputar essas competições. Essa é a quinta, né, Libertadores que eu estou jogando como treinador. Vejo que é um momento importante e marcar a história ganhando como jogador e como treinador, acho que são poucos, né? Não, acho que não são 10 treinadores que têm essa honraria, né? E isso é motivo de motivação, sem dúvida. Boa noite. A entrevista coletiva do técnico